vocês têm a ideia de nuvens, árvores e reflexo. Na hora de colocar as nuvens, eu vou posicionar de forma triangular. Eu sempre penso que a nuvem, ela vem aqui, né, ela faz aquela coisa irregular em cima, e depois ela já é um pouquinho mais retinha, porque nós estamos falando do horizonte, tudo que está em torno do globo, então ele dá aquela nebulosidade nesse sentido, né? Vou colocar uma outra aqui, pode pôr sobreposta, tá? Ó, eu vou usar tinta acrílica com bastante retardador pra gente repetir a ideia para quem faz óleo. Se eu usar só acrílica, eu vou ficar presa, quem faz óleo não é a mesma pegada. Eu vou começar jogando branco na nuvem. Onde você quer nuvem, você já garante com o branco, ó. Eu estou usando o branco da Corfix sem ser aquele potente, né, que é o da tampinha preta. Porque vai ter que dar outra demão. Daí, na hora de dar uma luz no final, eu uso outro que é melhor. Tá chegando daí, Carla? Uhum. Então, ao invés de eu usar só um azul, por exemplo, tipo ultramar, que é esse aqui, né, ó, eu esquento com um pouquinho ou de celeste ou de fita lucianina, para dar um calorzinho pra gente chamar o céu de celeste mesmo, né? Senão ele fica muito frio. Mas, se quiser usar celeste, ó, é muito celeste, né? Ficou. E volume, né? Elas têm volume. Tudo que tem volume precisa ter degradê de luz e sombra. Quando você pensa em luz, onde tem luz tem amarelo, onde tem sombra tem azul. Tudo, qualquer coisa que você imagina, na roupa, você vai fazer uma figurinha de um vestido laranja, a sombra vai ter que ter azul e a luz amarela. Eu vou pôr azul no laranja? Vai. Isso como vai ficar? Vai ficar um laranja esquisito. Mas se você pegar um laranja e pôr na sombra, você tá batendo no sol, você pega um pano laranja e põe entre o sol e a sombra, você vai ver que o laranja deixa de ser queimado, vai passar a ser sombra, um tom de sombra natural, aquele meio marronzado. Aí você vai pondo azul e laranja e tá vendo marrom. Então, em primeiro lugar, eu vou considerar uma luz vindo de lá e eu vou dar bastante branco quente do lado de cá, que é onde eu quero a luz. Para esquentar esse branco, a gente põe uma pitadinha de amarelo, pode pôr laranja. O importante é que um branco seja aquecido, ó. Então eu venho aqui no canto. Por isso que eu gosto que a paleta é muito importante que seja arrumadinha. Se eu tô aqui, ó, eu vou aquecendo. Tô aquecendo meu branco. Se eu tiver pouco espaço e encostar no azul, ele já perdeu parte da luminosidade. Então, paleta grande, espaço, ordem, não é uma questão de toque, que eu achava, considerava toque. É o mínimo que você precisa para você não perder a cor, né? Ó, percebe que é um branco quente? Nossa, faz um bege. É, a ideia é fazer um bege, é isso aí. Vocês vão ver depois como isso é importante. Eu queria encostar no verde, mas é muito difícil, né? No azul, por exemplo. Ó, já começa a esquentar, né? É. Um pouco de laranja também fica legal assim, ó. Vou deixar agora um pouquinho mais impressionista. O que os impressionistas faziam? Deixavam o amarelo e o laranja mais explícito do que o normal. E quando você tá, por exemplo, sem querer, encostou no azul ali, eu tô com o azul molhado, né? Porque eu usei retardador. Aí eu tô pondo branquinho com amarelo. A hora que eu encosto no azul, vai esverdear. Se eu boto um pouquinho do laranja, não vai esverdear. Ele quebra o verde na hora. Quebra. Ele tira, tanto que quando as pessoas fazem aqueles céus alaranjados, que nem você está falando, precisa estar com laranjas no meio. Se você vai fazendo o degradê e não coloca laranja, rosa, esses tons que quebram. É bem fim de tarde, né? Esses tons são bem fim de tarde. E o legal assim, no acrílico, depois eu pôr uma nuvem aqui, vou colocar outra pra lá. A gente pode explorar bastante isso. No óleo, se você está fazendo no mesmo dia, tem que. Eu quero pôr mais uma nuvem aqui. Você tem que lavar aquela área, limpar com pano, pra plantar a nuvem ali, porque senão ela vai somar e já não vai ter o mesmo brilho das outras. Agora eu vou jogar, então eu tô com as áreas de sombra, de luz. Agora eu vou jogar as áreas de sombra. Para isso, a gente usa no azul, a gente tem que quebrar ele com cinzas. Como que se quebra um azul? Lembra que eu falei? O laranja. Quando a gente põe laranja, a nossa tendência já é queimar, ó. Se eu jogar este laranja, você fala, gente, mas qual laranja? Tá vendo? São dois laranjas aqui. O mais avermelhado. O mais avermelhado. Se eu jogar o laranja mais amarelado, ele vai fazer uma sombra marrom. Se eu jogo o laranja mais avermelhado, com menos pigmento amarelo, eu faço uma sombra fria. Mais por lilás. lilás. Exatamente, mais por lilás. O que é mais importante é que tenha cor.
evitar preto. Ah, vou fazer o cinza com gris de pane. Realmente é tentador, tá ali. Só que o gris, tô vendo pra ele. Só que o gris de pane tem pigmento preto. Qual o problema de usar pigmento preto? Não existe preto no arco-íris. Não existe preto na atmosfera. O preto é uma ausência de coloração. Então se a gente ficar trabalhando com o preto, vai dar, tá super legal, beleza. Só que não é aquele quadro atraente. E quando a gente olha e fala, nossa, que lindo isso, é meio que emociona. Porque as cores trazem emoção. E o preto, por não ter isso, então não é que não pode usar preto. Muita gente fala, mas você não deixa usar preto. Não é isso. Você perde a oportunidade de fazer um trabalho melhor. Não tem quadros que realmente a gente olha e fala, ai, né, dá até aquele suspiro. É a pessoa que tem conhecimento nas cores e sabe trabalhar o preto cromático. Que é entrar no azul as outras cores escuras, que é o verde e o vermelho. Mas aqui basta o vermelho. Aí eu vou jogar a sombra do lado oposto, ó. Essa parte, se encostar no azul, não me compromete em nada, né, ó. Isso é um monte, quando isso é meio novo, é ruim, né? Põe pastel velho, nem panela velha. Mas não. Vocês percebem que o branco mesmo vai embora? A gente trabalha sombra, trabalha luz, mas não trabalha essa parte de branco puro. Porque se onde tem luz, um ponto, ou tem luz ou tem sombra. Branco sem luz ou sombra não existe, você concorda? Ó, o branco embaixo do ar-condicionado já é outro tom, não é? E na lateral, você faria o quê para dar acabamento? Aqui, É. acompanharia. É? Ah, eu Em cada concordo. lugar? Sim. Imagine que, tudo bem, gente, faz tudo azul mesmo. Fica Aqui estranho, vai né? estar azul e aqui vai estar branco. Bem essa aqui, né, fica um acabamento grosseiro. É. Não precisa ser perfeita a borda, mas é importante que acompanhe para você ter acabamento nas quinas, né? Às vezes a pessoa até pode, dependendo do trabalho, fazer uma cor só, mas vai correr esse risco. O segredo é o espalhar. É. Então, aí se é óleo, a gente pega um pincel agora aqui, ó, e vai esfumaçando, fica perfeito. Perfeito, sem sacrifício nenhum. Pega uma trenchona, dá aquela coisa algodão, sabe? Mas aqui, ó, por exemplo, por mais que eu use o retardador, já tá secando, ó. Não tem jeito, ó, já secou. Aí é o jeito de espalhar mesmo. Importante conhecer as cores, porque daí, por exemplo, eu tô aqui, né? Eu quero espalhar aqui, eu quero ficar espalhando aqui. Eu sei que aqui a gente usou fitocianina, eu sei que aqui eu usei o azul com vermelho, que aqui eu usei... Então a gente, qualquer coisa, você cata aquilo que você já tem conhecido, senão a gente sofre mesmo. Aqui dá até pra gente encher mais de nuvens, dividir, ó, tá vendo isso aqui, ó? Você vem aqui, ó. Eu jogo Fazer uma uma outra sombrinha, nuvem. você já divide ela mais ainda, vai dividindo. Aqui, por exemplo, nesse ponto eu posso pôr mais sol, aqui eu posso descer e invadir aqui, ó. E vai desmanchando, tirando a nitidez, ó. Isso que torna o céu com movimento, né? Vou fazer mais umas nuvens assim lá em cima depois. Você usa quase nada de ar, né? Pois é. Por causa do retardador? Mas também não tô molhando muito no retardador, Não né? é, mas não. Não tô. A paleta dela é úmida, né? É, mas mesmo assim, eu tô percebendo que eu não tô molhando muito bem. Ah, que bom, dei pra pincel, né? Já que eu não molhei muito, dá pra criar mais nuvens enquanto tá molhado. Porque você vai Não aqui, tem né? problema molhar o pincel e usar o retardador, tudo bem? Não, não tem Pode. problema, pode. Aqui, por exemplo, vou pôr um pouquinho mais de sombra, ó, nesse pedacinho, que tá de costas pra luz, né? Eu tinha posto mais amarelado. E fica por baixo daquela que tá do lado. É. Vou pôr mais uma ali, vamos ver se pega. Só pra ver uma, começando e terminando em nada, sabe? Uma disfarçadinha. Aí, ao invés de pôr branco, eu vou pôr laranja, porque vai encostar no azul, né? Vou pôr uma aqui, vamos ver se pega. Não sei se pega. Pega, ó. Já tá meio que secando. Aí eu vou, como ela tá bem mais distante, aquelas nuvens sobrepostas, né? Ó. Ou espera secar um pouquinho e a gente vai colocando. Já ficou com carinho dos Nossa, volumes vai aí. ficar- Não é? Aí, ó. Uhum. Por mais uma aqui. Nossa, parece fácil, mas não é não, viu? É sim. Dona Gisele, não é. Ai, é tão gostoso, eu não quero fazer mais. Agora, você faz isso, cara. Você faz isso, cara. Esse é seu estilo. Eu já fiz várias nuvens, mas não. Você fez já? Eu já fiz aquela. Já fiz. Nos meus barcos todos tem nuvem, mas a minha nuvem é. Não é fofa. Não é fofa? É, Ó, fiz fica uma assim. laranja aqui pra dar uma brincadeira no horizonte. Vai colocar árvore aí? Vou colocar árvore. Dá vontade de fazer o quadro só de céu, né? Porque assim, a gente fez correndo, eu nem olhei nada. Mas se a gente pegar fotografias de céu, a gente sabendo como fazer, agora você pega uma foto, você sabe, garante a luz. Lembra? Sempre assim, garante a luz. Depois você vê onde você não quer nuvem completa com o céu. Depois você vai trabalhando luz e sombra. Aprende fácil, não aprende? Agora aqui, existe uma coisa que eu falei no último workshop, que eu acho que a Fátima veio, que é a questão da perspectiva atmosférica. Eu quero, pra gente fazer um lago, o que mais importa
Para pitar água, ele está espelhando alguma coisa. Se a gente não tem essa situação, é possível? Mas a gente faz aquela água leitosa. Né? Tipo, né, a gente sabe, né, Marcelo, com a minha leitosa dele, que a gente enche o saco dele. Mas a gente, por que tem gente que fala, meu Deus, que água maravilhosa, porque ela está refletindo. Se eu não tiver informação daqui para cima, eu tenho pouca chance de trabalhar uma água transparente. Então, o que eu pensei? Eu ia para uma árvore só. Se eu colocar uma árvore só, eu também tenho só o tronco. Imagina, a árvore vai ter isso de tronco, vai chegar aqui, eu não tenho muito o que refletir. Então, eu vou colocar, para criar a perspectiva atmosférica, uma árvore menor aqui e uma grande aqui, ou vice-versa. Que daí eu tenho chance de explorar isso na água. Antes, na linha do horizonte, eu quero criar uma montanha. Para criar uma montanha, lilás. Trabalha com azuis e lilás, que você vai jogar ela lá nos cafundé. Quando vocês forem saindo, você vai ver a Serra do Japi, você vai falar lilás. A montanha lá de trás é lilás. Vocês vão acreditar na tia aqui. Põe umas lá. Já passou por isso, cara? Você duvidou, mas foi conferir? É isso, né? Eu já fiz várias montanhas de lilás. É? Eu fiz tudo verde, daí Porque tem bastante ativei e gente. passou lilás por cima. Bastante gente, quando eu passo, fala assim, ai meu Deus, o que a gente tá fazendo? Acabou com o meu trabalho. Mas depois eu fui olhar tudo lilás mesmo. Então você pegou que cor aí? Só azul com uma pitadinha daquele mesmo violeta que eu tava fazendo aqui. Mesma coisa, ó. Você já dá a ideia do horizonte. Ficou lá longe, né? Na verdade, Ficou longe. É. Ficou longe. Se você põe cor forte verde, você traz. Fica Você perto. coloca o azul bem apagadinho, aí fica lá longe. Fica lá longe. Se quiser ainda pegar a mesma luz da nuvem, branco, amarelinho, com laranja, você ainda consegue dar um pouquinho de luz nessas montanhas, ó. Ah, que legal. Eu amo montanha. Olha lá. Tem que estar molhado o azul ainda, né? Depois a gente põe até um reforço. Ó, jogou umas montanhas lá, vai ser no Chile que a gente vai ver montanhas lá. O gelinho, né? Pra fazer a árvore, a gente tem muitas espécies, né, gente? Não tem nem o que falar. Mas eu até estava pesquisando. Se você procura no Google árvores e imagens, 80% que vai aparecer são as horizontais. São as que a elipses são mais abertas nesse sentido. Alguém quer pertinho, gente? Alguém quer tortinha? Eu não ia nem perguntar, não tô falando. Você vai querer? Hoje não, Cléo, obrigada. Até amanhã. eu comi o quarto, carne louca. Ai, que delícia. O que ela tá vendo? O que tem hoje? Partinha. Torta de atum. Eu já fui. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer com horizonte, né? A gente trabalhar na horizontal. Tudo que você está vendo distante, a nossa tendência é essa. Então, se a árvore até é redonda, distante, ela dá essa abertura. Então, eu vou começar bolando algo nesse sentido, ó. Aqui tá uma árvore, tá? Só que é muito raro ela ser perfeita. Eu falo, ela tem um formato mais orgânico. Então, ao invés de você fazer com essa perfeição, você vai trabalhando volumes aleatórios, assim, aí vai brincando com a imagem. Ah, mas é difícil criar isso. Não, eu concordo, é treino. Faz uma, faz outra, ou usa uma fotografia, que aí você tem mais garantia de que você não está fazendo bobagem, né? Que nem eu falo, sempre falei isso. Você quer criar um quadro com IP amarelo, você pode criar o quadro, mas o IP amarelo é importante que você pesquise como é o IP amarelo. Senão, se você fizer aleatório, você pinta ela de amarelo, mas você vai ter pouca possibilidade de falar que não é simplesmente uma árvore amarela, que o IP amarelo ela tem as características, tem aquela irregularidade, às vezes tem uma simetria, né, que eu vou fazer. Ó, então só de fazer isso, eu já estou quebrando um pouco a árvore. Vou fazer outra, daí de novo, tem isso aqui e vou jogando uma coisa bem irregular, ó. E vai tentando formar algo, ó, e vai fazendo, exercita isso. O tronco também, ao invés de cair na bobagem de simplesmente ser reto, você pode subir, chega um certo momento, você já parte ele em V, ó. Já vem daqui, vai pra lá, depois pode jogar um tronco aqui. Tá vendo? É muito mais interessante, né, do que subir reto. E até às vezes daqui mesmo você já subir e já partir, ó. Tá parecendo uma araucária. Que delícia, vou fazer uma araucária. Ó, não fica interessante? Para não. Bem mais do que um tronco simplesmente reto. Nesse espaço que a gente pode estar trabalhando, eu tenho tudo isso, mas eu posso estar trabalhando um galho mais próximo de mim. Então eu vou trabalhar uma luz e sombra diferente. Aqui, outra aqui, ó. E essa parte aqui que está virada para o chão, ela tem muito mais sombra do que aqui. Então, ó, isso é um exercício importante para quem gosta de paisagem. Sente isso sempre. É sempre. A luz vai estar sempre deixando isso mais claro e aqui mais escuro. Aí depois os troncos que eu posso invadir, eu vou nas áreas escuras. Que delícia tocar assim. As minhas músicas são todas assim. Gostei. Sininho, grito. Olha lá. Você percebe que bastou esse escuro na parte de baixo, ela já tem ideia de volume igual à nuvem? Ou seja, a gente repete a mesma visão, o mesmo volume da nuvem, a mesma coisa, só que a gente só está trabalhando texturas diferentes, né? Aí, raras vezes, vai ser vertical uma árvore, que daí a gente faz isso, né? Tipo pinheiro, alguma árvore assim. A gente pode também fazer araucária. A araucária, ela vem, ela vai fazendo a copa nesse sentido.
falo que a araucária parece uma letra T. Ela tem um cabinho, É bem assim mesmo. não é não. Aí depois ela tem uma coisinha aqui. É, ela pequenininha, às vezes, Né, vai fazendo assim, É ó. muito bonitinha. Ela é. A Natália acho que tem tatuado uma araucária. E é engraçado, você vai indo pro sul, elas vão aparecer. Ah, que demais, né? Porque ela gosta do clima mais frio. É. E às vezes tem umas árvores que tem menos folhagem, que é a questão de pé amarelo também, né? Daí a gente pode até começar pelo tronco, que é super legal, ele vem também, vai pra lá, vai fazendo assim, vários galhos, aquele nó de galho. Nunca, ele sempre é mais grosso aqui e vai afinando. Nunca vai estar mais grosso num ponto que aqui está mais fino. Pode pensar na tendência, ele vai crescendo, quanto mais ele dá força para cima, mais ele fortalece a base. Não pode. Então, às vezes, a pessoa faz um tronco super grosso aqui e a base afinou, não, aqui, ó. Né? Então, pode ter uma sobreposição, ok? Mas se fora isso, realmente a gente precisa estar sempre afinando. Eu vou demarcar a área que eu quero uma árvore. Para isso, existe a técnica que eu aprendi com o Heider, que um monte de gente, na verdade, o Heider aprendeu com o Luiz Pinto, que ele que criou essa técnica de começar a base muito escura e depois vir fazendo as folhinhas claras em cima. Então, a primeira demão é uma árvore com volume escuro. Como que a gente faz isso? Colocar o preto cromático. Então, eu vou pegar um verde, vou escurecer com azul e com vermelho. Ó, isso a gente chama de preto cromático, tá vendo? Então, eu quero uma árvore aqui, vou pôr uma árvore aqui, ó. Eu vou marcando onde eu quero a árvore. Bem escuro, vou escurecer mais. Tem um vermelho aqui, quase preto, ó. E quanto mais vermelha, tipo, então é verde, vermelho e azul. Todo mundo faz verde. Tem medo, sabe? Mas a árvore é verde, você tá falando isso. Ninguém quer preparar. Ninguém quer acreditar. Ninguém quer preparar. Quanto mais vermelha, mais linda ela vai ficar. Porque a hora que a gente põe a folha verde, mais contraste você tem. E as pessoas têm medo. Pode crer na tia, tá? Pode acreditar. E ó, ficou verde, quero não, hein? Pera aí que eu vou cortar isso. E vou marcando essa irregularidade, tá vendo? Ó? Conforme você vai se distanciando, ela vai perdendo essa coisa condensada, né? Ó? Ela tem que estar mais perdidinha. Agora eu fiz vermelho demais, né, gente? O que eu quero que vocês vejam depois aqui. Quando você põe mais vermelho, você tenta acertar aí na tela mesmo. Ah, eu faço isso. Outro dia eu vi um vídeo de um cara que uma pessoa me mandou. Tudo ele faz com espada. E o quê? Meu professor falava que até preto cromático você faz na tela. Não é pra fazer nada, não. É, isso que fiquei até preocupada na hora que eu vi o vídeo, né? Que a Mamana tá assistindo. Isso é ensinar errado. A pessoa, ela tem que aprender. Eu tô aqui, ó. Achei que ficou muito verde, eu vou aqui mesmo já ajustando. E vou conseguindo entender a cor. Senão a gente não aprende fazendo. Vai lá com a cor pronta. E outra, olha a importância de ter essa gama, né? Uns verdes mais vermelhos, uns verdes mais queimados, uns verdes mais azulados. Isso tudo é importante na pintura. Você mistura na parede, você fica num tom só. Você fica com um tom só, e foi o que o cara fez. Um tom só. Aí, coitada da minha aluna, fez a mesma coisa. Ai. O que passa no quero? Pois é, Nossa, né? vem um aí. Cada hora vem um. Interessante, né? Ai, eu queria ver. Ai, é esse que tá aqui, ó. Marrom. Não é? Ai, não posso olhar porque tá gravando. Imagina, a professora sai, vai passar ali. Sabia que eu gostaria. Não certificou? Legal, né? Legal. Ó, essa vai ser a árvore. Essa vai ser a árvore do primeiro plano, então eu trabalhei com as cores mais fortes. Vou fazer uma árvore lá no fundo. Então, qual que é a misturinha do preto cromático? Verde, azul e vermelho. Quem pertence ao fundo? O azul. O azul. Então, eu faço a mesma coisa, pego o verde, o azul e o vermelho, porém agora eu vou pôr mais azul. E para ajudar a jogar mais distante, eu vou jogar uma pitadinha de branco. Então, olha o tom que eu vou fazer agora. Essa árvore, além de trabalhar a perspectiva linear, faço ela menorzinha, daí eu jogo lá pro fundo, eu jogo as cores mais azuladas e frias, ó. Vou pôr uma aqui. Aí isso tem que ficar descansando um pouco. Se eu jogar a luz agora, eu vou perder a mesma coisa que a nuvem, né? Eu vou invadir demais com uma cor que pertence à base lá do fundo e não vou conseguir o efeito de luz que eu quero. Então eu vou deixar isso dormindo, depois eu volto a fazer isso que no óleo é ruim, porque daí pra secar demora pra caramba, né? Mas... Eu já vi gente fazer assim, tipo, faz uma bolinha. Não faz assim, soltinho. Parte de uma bolinha pintada, assim. Fica meio esquisito, né? Fica. Você já viu isso? Bizarro, né? Bizarro, Você faz uma bolinha verde e parte da bolinha.
Já começa que a bolinha já não... A nossa tendência já é pensar numa árvore redonda. Já é a nossa tendência, né? Aí para a pessoa fazer orgânica já é um nó na cabeça. Todo mundo aqui. Nossa, quando a gente faz na aquarela, as pessoas têm muita dificuldade, porque na escola a gente foi podada, a gente tinha aquele parâmetro de árvore era redonda e tal. Aí a gente tem que eliminar um pouco isso da pessoa, né? Acho meio complicado. Ó, eu vou fazer um tronco aqui marrom, só para eu situar onde eu vou querer ele, tá? Então por aqui, mas não vai ser do tronco, só para marcar aqui. E marcar aqui. E outro aqui. Então até aqui, mais ou menos, eu vou considerar como se fosse o chão. Não estou pensando em composição, tá? Porque numa composição foi um lado mais interessante. Só pra gente aprender o reflexo. O que eu tenho que fazer aqui? A mesmíssima coisa. Vai acabar. Então o que está rolando aqui, o que está fazendo aqui, o que está rolando aqui, o que está rolando. Aqui eu vou jogar essa cor. Aqui eu vou jogar toda essa cor, até aqui. Certo? Já vai virando água, não vai? Uhum. E aqui, essa aqui. Só que as pinceladas aí não são exatamente diferentes. São mais assim, para baixo. A gente precisa, para criar a ideia do reflexo, trabalhar esse sentido, ó. A gente tem que pensar que e vamos trabalhar sempre linhas verticais. Tudo que a gente for pintar aqui, a gente vai fazendo assim. Então você vai pintar a folha, o reflexo, depois a água depois a folha. Aí que tá, eu tô pensando nisso também. Se eu vou pôr luz aqui, eu também tenho que colocar aqui já, né? Porque senão eu não vou, porque eu tenho que espalhar tudo no mesmo momento. Se for no óleo, eu posso deixar pra depois. Mas eu já vou clarear ali. Isso que eu tava pensando, eu falei, tem que fazer as duas juntas. Tem que fazer tudo, tem que fazer tudo junto. Aqui, ó, eu vou jogar uma luz aqui, então nessa parte eu já vou refletir um tom, né? Mas sem água. Depois tô louco, né? Pensa que a água tem que fazer antes. Tem que fazer antes? Agora essa luz, é que eu quero que seque. Depois eu posso pôr também, vou pôr um pouco depois. Não, pode pôr água depois, né? Que é o que vai acontecer. Eu vou colocar já. Vou pegar um outro pincel. Esse aqui, ó. Eu já vou entrar com o quê? Com este reflexo. O que é isso daqui? É um campo verde que eu vou pôr aqui, não é? Vou pôr um campinho verde aqui. Então, isso que tá aqui, eu tenho que fazer nesse sentido aqui. Que é o campo, ó. E o que demarca esse horizonte? No mar você falou que na cor, e aí? Eu quis fazer menos terra, para ficar só esses três. Mas é melhor você ter, eu uso 1/3 da tela, nunca no meio, nunca. Você pode pôr aqui também. Quando eu falo 1/3, não precisa ser 3, pá. E a gente coloca o que tem aqui, se perdendo com os tons azuis. Então, por exemplo, eu jogo um verde aqui, né? E aqui, entre esses dois, eu vou fazer um verde azulado também. Ó, vou pegar o verde, vou incluir um pouco de azul e branco, e vou trabalhar outro nível ali, ó. Tá vendo como ele vai criando já aquela passagem? Tá. Quanto mais eu coloco a cor do céu... Mas aí não é a linha, né? Não. Ele tem que ficar mais acostumado. Essa aqui foi a minha ideia inicial. Dá pra parar, de repente? Tá. Mas eu não acho que é interessante, não. Você pode ver, a gente já tem uma sensação... Qual que é a ideia? Convidar a pessoa para entrar no quadro. Então, essa sensação de profundidade te convida, né? Coisa gostosa. Quanto mais você trava as linhas, menos chance você tem de criar essa atmosfera. Não, você já tá dando dica. montanhas sobre isso? Ó, com essa cor eu posso até criar uma nova montanha aqui, ó. Agora eu preciso refletir isso, né? Acho que eu vou parar e começar de novo pra não ficar tão pesado um vídeo só. Pode. Pronto. Então essa linha aqui, ó, esse fio aqui, ó, vai ser a linha que vai dividir isso, porque senão, tá vendo como a gente se perde? Mas o que ajuda essa pincelada foi no sentido horizonte e essa tá no sentido reflexo. O duro é assim, você tem que ser bem fiel, né? Aqui, ó, agora eu tô lembrando, eu vou fazer um pouco da montanha também, né? Se a gente... Isso que eu ia perguntar, a montanha também vai ser também vai. Eu acho que é importante. Quanto mais, melhor. Aí você vai tirar uma foto alguma hora de algum lugar e vai falar, ai, gente, não tinha o reflexo. O ângulo que você tira a foto faz diferença. Né? Então, às vezes, você vai ver paisagens que não refletem nada, mas ela está te desfavorecendo. Você vai tirar uma foto linda que, na hora de pintar, é isso, né? Agora, procura a hora que tira a foto. Você já viu os caras que eles colocam a câmera quase que na água, que faz um reflexo maravilhoso? A posição da foto faz diferença também. Tem gente que gosta de pintar aquilo que
fotografa, né? Legal, eu acho bacana pra caramba. Mas aí a pessoa tem que entender a foto também, procurar sol, não é verdade? Vou fazer um pouco da montanha, que a gente falou, né? Aqui, ó. Já ficou um quadro, né? Eu só não planejei muita composição, mas... Então tá bonito. Olhando daqui que eu tô distante, tá bonito. Dá nítida impressão. Nossa. Até sem água já dá pra ver que não há. Que tem água. É. Aí você acha, não, ela ainda vai terminar, tem muita coisa pra fazer. Não, já tem um quadro aí. Aí você suja, inclusive, a montanha. Ó, Olha como já fica água. Agora eu vou jogar... Peraí, gente. Deixa eu tirar um pouquinho dessa água aqui no supor. Nossa, pintei toda a planta. acho que sim. Acho que foi sem dó. Levou Esse um pouco foi. ali, mas tudo Tudo bem. bem. Esse foi sem dó. Agora o branco do azul do céu, né? Onde tá faltando. Agora eu posso... Não precisa fazer as nuvens aí já é demais. E ó, se você tem uma trincha, melhor ainda, você vai meio que penteando, ó. Precisa de uma trincha média. Rápido pra pintar, né, Gi? Você viu? É, mas eu não tô caprichando muito, né? É uma coisa mais rapidinha mesmo. Se a gente começasse, é no mínimo umas 3 horas. É, 1 mês e meio pra Fazer acabar certeza. fundo. Pôr primeiro azul, não, as nuvens. Aí vai começar a riscar. Já foi uma aula. Já foi uma aula. Olha, mas eu não ia pintar esse Gi. lago de pé de jeito nenhum. Já ia pintar deitado com certeza Não, absoluta. eu deitada, ela vai fazer o movimento da água. Com certeza. Gi, quando você pega para fazer um quadro, é isso? Vapt-vupt? Assim? Você nunca demora tanto? Eu sou muito ansiosa, não é porque é capacidade, não. É porque eu sou muito ansiosa. Se tiver que... Eu gosto de pintar assim. Não, seu bem estilo, rápido. né? Sempre foi assim. Mas é seu estilo. É meu estilo, é. Se tiver que ficar muito tempo numa tela, já começa a me irritar. Você vai para pintar uma tela, não, eu você gosto começa e mais. termina. Ó, só pra você ter uma ideia. Minha pintura hoje é muito mais impressionista, não é? Qual é a ideia dos impressionistas? Eles iam ao ar livre pintar rápido. Então, pintura rápida. Por que eles foram chamados de preguiçosos? Porque era o hábito dos artistas ficarem meses numa tela. E os impressionistas vieram com uma nova forma de pintar. Uma forma de pintar rápido. Então, eu sou dessa vibe, entendeu? Eu gosto de pintura rápida. Olha. Ficou perfeita essa sombra. Fica legal, não fica? Ficou maravilhoso. Ficou perfeito. Foi, amor. Sabe quando imaginava fazer um negócio desse? Nunca. Ficou perfeito, ó, esse reflexo. Sem dó, ela não tem nem medo assim, vai. Eu tenho. Você... É que eu engano bem. Porque ela disfarça bem. Eu disfarço bem. Agora vem os brilhos. Para fazer brilho, eu estou usando um branco azulado. Não estou falando que é, ó, só dá uma sujadinha. Por quê? Até o que é brilho, ele está brilhando e refletindo o céu. Então, branco, 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 não passa isso. Até se você tiver um céu alaranjado, o brilho é branco, levemente alaranjado. Porque é um reflexo. E eu vou demarcar primeiro essa linha, certo? Foi essa aqui que a gente deixou, né? Ó. Aí eu vou fazendo pequenas linhas de reflexo, ó. Que é contrário ao que você fez da água. Isso, exatamente. Primeiro se faz todas as linhas verticais. Depois é que você trabalha as linhas horizontais. Isso daqui no óleo não precisa esperar secar.
não tem problema que ele, nesse momento, acaba estragando um pouquinho as verticais, que nem tá acontecendo aqui, ó, que bonito, ó. Ele fica super legal. Depois você dá outra demão. Você vai dar outra demão aí em cima? Vou. De brilho. Ah, de brilho. É. Ó. Legal você ver o quadro surgir, né? É, né? Ah, eu vou fazer uma paisagem. De repente... Eu já contei a história da paisagem na minha vida, né? Conto pra todo mundo que eu não gostava. É, eu não gostava. E daí, dando aula, eu percebi que eu tinha que me especializar mais, porque eu tava meio faltando conhecimento. Fui fazer aula, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não conseguia parar. Fiz 2 anos, só parei porque meu professor parou de dar aula de sábado. Que eu não interessa o que eu ia fazer com aquele quadro, eu não estava preocupada com isso. O prazer de realizar uma cena, você tem, é um momento que dá uma sensação boa para nós. Sabe, você ir criando, aí por exemplo, eu vou colocar umas vaquinhas aqui, esses cenários, tem que ver como isso dá. Eu faço isso e falo assim, não, chegou, não põe mais nada, porque eu vou estragar o quadro. Que bacana, né, que fica a questão dos reflexos. Uma coisa assim que as pessoas pensam, que cor que eu vou pintar a água? Não tem cor, né? Não É se a cor de pinta, cima. é a cor do... É um reflexo só, né? Platão, tudo que está aí embaixo é igual ao que está em cima. Nada foi igual ao que está em cima. Aí está bem claro isso. Ó. Tem só que preservar as cores que você usa, né? Porque você faz embaixo e em cima. Tanto que agora eu vou botar luz na árvore, né? Depois, se quiser, pode pôr uma luzinha aqui. Mas o reflexo já tá mais claro, né? Já, deixei um pouco mais claro. já Quase que eu tá esqueci, daí ia dar um trabalho extra. Já tá. Esse lado já tá claro. Vou pegar um pouquinho que agora eu quero fazer um negócio aqui. Não, vou fazer depois. Eu quero fazer um Tá negócio aqui. que eu não fiz, mas eu vou fazer depois eu faço. Tá tranquilo. Agora eu vou dar a luz. Olha, o quadro inteiro praticamente com pincel, né? E a trincha. E a trincha. Agora eu vou dar a luz. Lembra que eu falei que eu queria uma luz vindo de lá? Então eu vou jogar a luz batendo em cima e do lado direito. Para isso, se vocês, eu gosto mais, se vocês têm esses pincéis de cabo amarelo, eu acho que fica mais interessante, porque quanto mais duro, mais você dá empaste para o seu trabalho. Quando a gente tem o de pelo macio, é uma delícia, mas ele vai espalhar mais. Então, não sei se eu vou tentar fazer. Esse meu não está muito bom. Senão eu pego. Eu tenho um aqui mediano. Ó. Esse aqui tá firme. Nem cá, nem lá, né? Aqui também, tá bom. Esse tá mais duro, tá? Pode tomar. Ontem eu fui dormir tarde, então... Eu tomei. Eu também. Todo mundo Dormi tarde demais. E acordei cedo hoje. Então, enquanto ela vai lá, vou pôr mais uma pitadinha de reflexos aqui. E aqui. Olha, em cima do azul também fica bonito, né? Agora eu vou aproveitar e vou pôr o branco do bom, que agora eu estou trabalhando os arremates, né? Então, se a gente trabalha com o branco que é menos bom, eu estou falando que não é bom, porque tem muito, essa linha é profissional da cor fixa, ela tem muito mais pigmento, tá? Qual que é? Essa linha Artes, que é essa aqui, ó, Tá. é uma linha mais pop, assim, ela tem mais pigmento. Ela é bem boa, né? Então vale a pena. Eu, às vezes, faço o quadro inteiro com esse. Mas quando eu gostei muito de tinta branca, melhor pegar mais baratinha, porque no fundo vai mesclar com o azul, né? Você vai pôr um toque desse branco também na nuvem? Não. Vamos pôr agora. Aqui, ó. Eu vou pôr branco com um pouquinho de amarelo, né?
Ó, pode vir aqui. Olha como faz diferença segundo o Olha o menor. brilho. Não é? É trabalhar agora volume, ó, de tinta. Aí você carrega mais a tinta, né? É. Não fica tão... Por mais uma aqui, ó. Duas coisas que tem que trazer: pano e trecho. E hoje os pássaros estão a todo. Ó, vamos aumentar aqui, né? Ó. Aí vai do gosto, né? Que eu falei, quem é do óleo acaba sem perceber, espalhando mais, porque gosta de uma coisa mais realista. Ó, lembra aquela que a gente criou aqui? Ó, eu tô aqui, já secou, agora aqui não tem mais o que fazer. Eu paro, pego outro pincel, venho e vou esvaecendo, ó. No óleo não precisa nem preocupar, esvaece em segundos. Não, por nada. Se a tela fosse Olha só maior, o que dá, gente, não dá. se a tela fosse maior, essas nuvens estariam também refletidas lá embaixo. É, se a gente, por exemplo, se tá fazendo um quadro mais Bem oficial, grande, né? Que isso daqui, eu sei. aí compensa. Mas e o assim. branco também. Nossa, ia ficar demais refletir. A nuvem refletida na água ia ficar lindo. Ia. Mas exatamente onde ela estaria? Exatamente. Aonde? Ah, ó, essa aqui eu posso até Essa pôr você aqui, pode, ó. essa você pode. É. Quer ver? Por um. Porque essa tá bem baixa e tá quase É, perto aqui, da- né, ó. Verdade, essa tá bem baixa, aqui um pouco mais, né, ó. É. Essa parte E aqui ainda eu tem bastante luz aí desse lado. tá meio molhado, então o azul tá pegando nela, mas se não pegar, dá pra. Ó, ajudar? Ó, depois dá uma incluída aí, né? Outra coisa que eu vou aumentar é a luz da montanha, lembra? Também vou pôr um pouquinho de novo do branco aquecidinho. Ela tá longe, mas tá pegando luz. Né? É, ela tá longe, mas ela tá pegando luz. Então dá pra dar uma solaradinha nela. Vou ter que passar bem ali. Saco. Nossa, que lindo. E a gente pensa em fazer com verde, né, ó. E não. Você pôs branco puro? Não, você Não, pôs fiz sujado. branco com a cor, o mesmo branco, Que tem- amarelinho com uma Com pitada de amarelinho. laranja. É. Mas é nevada essa montanha? Não, Não, você aí- vai ver que a hora que secar Aí é é luz, como sol. se ela fosse verde. Você vai ver. Só que tá tão distante que você não lê verde quando tá muito longe, porque ela vem somando com o ar. Você vai ver, ela vai só. Cheia de neve. Mas não, pra mim não é neve, pra mim é batendo luz luz mesmo. do sol. Né? É. Como se o sol estivesse chapando ali. Ah, vocês vão ter essa sensação depois. Ó, agora eu vou colocar o verde para iluminar a árvore. Que eu posso pôr verde berrando assim, né? A gente tem a cor bem saturada. Se eu não quero, eu queimo com qualquer tom avermelhado. Tanto faz esses vermelhos terra, quanto esse vermelho aqui. Ó. Você põe em pequena quantidade, ele vai deixando de Eles ser apagam tão... um pouquinho. Apaga um pouquinho. Ó, um pouco mais demais. Você sabe que o plástico lá que fez o olho da minha filha, fica uns vermelhinhos e ele falou, vai ficar bem vermelhinho quando começar a Põe cicatrizar, por causa... Ele, você compra um lápis sombra verde, põe Isso aí, mesmo. que vai melhorar. É isso e aí. depois você passa a sua base. É muito legal, A né? hora que ele falou isso, eu falei assim, é porque o verde é o contraste do vermelho. Isso, exatamente. Ó, o movimento que eu gosto, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Mas o que eu aprendi é tipo uma vírgula, ó.
Eu vou dando luz nas partes altas, ó. Legal. E eu vou, à medida que eu faço, vai acabando a tinta, eu vou diminuindo, eu aperto menos o pincel, tá apertando, ó. Aí eu vou diminuindo, ele vai ralando, ó, ele tá ficando ralo agora. Automaticamente ele vai dando degradê, ó. Então mais um pouco aqui. Lembra que eu falei, posso começar um galho aqui agora, ó. Como se ele estivesse na frente, né? É. Pegando luz. Vou pôr um aqui. Aqui eu não posso mais ficar pondo porque, lembra? Tá escuro. Daí mais escuro. Vocês acham que vocês vão fazer um quadro desse? Sozinha? É. Não. Claro que vai. Não. Cara, não me decepciona. Eu vou falar pra todo mundo que você prestou atenção, fez tudinho. Você vai mas- ter que colocar ele aí na parede, aí pode ser que a gente consiga bater uma alguma foto. coisa. Não, é entendeu? dever das férias, gente. É isso que eu ia falar, trabalho de férias. Trabalho de férias. Agora eu fiz um outro verde, ó, com menos amarelo, ó. Você percebe quando a gente tem o vermelho? Você viu como o verde acende? Olha que bonito. Eu tô com um verde meio brega aqui. Vou queimar ele um pouco com esse verde. Mas olha como deu volume nessa árvore. Não é? Ó. Nossa, olha. E esse tom, mesmo, eu não preciso pôr muito branco, mesmo ele sendo queimado, eu posso deixar ele mais aceso do que essas duas. Para fazer a luz das outras duas, eu tenho que pensar em deixar mais pastel. Não pode ser uma cor tão acesa. Então eu pego a mesma cor e jogo de novo a ideia do fundo. Azul e branco. É. Ó, vem aqui. Vai ter que ficar mais. Olha a cor aqui, a diferença, ó. Eu tava usando o S. Agora eu comecei a usar S. Só que você fala assim, nossa, mas parece igual. É porque aqui tem um contraste com esse forte. Aqui tem um contraste com esse forte, com esse fraco. Então a gente não percebe, mas é a mesma cor. Incrível, não é? Ó, eu vou dando a luz. Eu queria que mais gente tivesse vindo. A tarde está mais cheia, mas teve menos do que eu esperava. Que é importante, né? Vocês não acham? Muito importante. Nossa, Não é mais válido do que pintar de vez em quando? Entendeu? Eu Uma acho. coisa é você pintar, a outra é você assistir. Eu acho. Ficou maravilhoso. Olha lá, ó. Olha o sol que a gente. Posso variar mais ainda. A gente não tem fim, se tem fim, claro, né? Mas se quiser, ó, volta aqui, do mais, entendeu? Isso aqui é uma coisa que você pode ir trabalhando. Aí depois a Gi vai sortear esse quadro para os alunos mais frequentes da aula dela. Isso, gostei deles, mais frequentes. A gente faz alguma Para coisa. prestigiar a sua É. a senhora. Ah, tá linda essa Maravilhoso. árvore. Tá lindo. Tá lindo. Gostoso de olhar, sabe? Gostoso de olhar, É, né? é. Por isso que eu falo que faz ali dá prazer. É. É gostoso de olhar. Tá lindo, sabe? Vocês Gostoso. sabem que falam, né, que você em contato com o verde, você diminui o... Verdade. Como que é aquele, você que é da área de medicina, qual é que dá o estresse? Tem um hormônio do cortisol. Isso já foi provado. Na terra. Que quando você está muito estressada, não é só você ir para o verde, é você estar em contato. Mesmo você aí pintando esse verde, já vai te trazer uma serotonina, né? Nossa, que Vai dar uma interessante. melhorada. Isso já foi comprovado. Ajuda muito você olhar para o verde,
Não é só estar na natureza, diz que é um tom verde. Bacana. Ó, agora ficou legal, né? Nossa Senhora, eu tô aqui. Perfeito, assim, perfeito. Agora eu vou fazer os galhos, que eu quero fazer uma luz e sombra bem legal para vocês verem. Eu tenho aqui 3 árvores. Pelo tamanho e pela cor, vocês já sabem que esta é a primeira, né? E as duas estão atrás. Seria a segunda e a terceira, por questão de tom. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou criar uma base, que tem uma regrinha que quem faz desenho, que a Neuza faz bastante, né, Neuza? Quem está no primeiro plano é mais escuro. Vou pôr um pouco de roxo, bem legal. Eu vou pôr esse daqui, o contraste é maior e ela está apoiada no primeiro plano. Na hora de fazer o tronco, se você quer um tronco mais natural, se você encosta aqui e vai fazendo assim, ó, faltou o roxo, roxo é importante. Olha que leve e fino que fica. Maravilhoso. Então, ao invés de eu usar um pincel fino, eu uso um pincel chato. Ele carrega, a turma fala assim, o pincel na sua mão parece caneta, né? Porque eu não uso esses pincéis piquititicos redondos. E olha que legal, eu vou fazer agora um tom, vou queimar um pouquinho, quase que o tom da pele. E posso pôr os galhos aqui, ó. Os minis. Ai, que lindo. Ó aqui, ó. Ai, gente. Deu mais volume. É muito legal, Ficou né? bem natural. Pegou uma figurinha e colou ali, né? E o pior é que de longe parece Você isso, só não né? tá enxergando que nós estamos Nem enxergando. parece que você parece que você colou aí. Colou uma figurinha aí. Uma perfeita, feita por inteligência artificial. Ah, que legal, né? Olha, Maravilhoso. agora essa mesma luz, Por que você pôs roxo embaixo? Para dar mais escuro? porque eu não gosto muito de trabalhar quando Com não marrom, tem né? um marrom. Então Exatamente. você pôs o roxo para quebrar um pouco e porque fica mais escuro. Quando a gente trabalha a natureza, É um terracota com roxo. eu sempre, exatamente, eu sempre fui disso. O Heider, pra mim, é um cara que eu acho, assim, demais, e ele ensina isso. Até o marrom contém preto. Pode usar marrom, não tem problema, mas você perde a chance de um resultado, sabe? Ele me ensinou tudo Mas isso. qual cor você colocou aí no tronco? De longe tá parecendo um cinza. Eu coloquei marrom, pra fazer o marrom eu peguei ele, vim pra cá e pus violeta. O violeta com os marrons avermelhados dá preto, dá marrom escuro. Você quebra. Não fica aquele tom feito, né? Fica um tom diferenciado. Ficou bem bonito. E aí as daqui do fundo a mesma coisa. Eu vou fazer a luz. E depois vou entrar com o vermelho. É vermelho, aqui é o vermelho óxido. Pode ser vermelho óxido, deve ser aqui. O tronco vai ficar um pouco mais claro. Tem que ficar mais rosé, ó. Mesmo que esteja na sombra. Nossa, Gi, maravilhoso. Que delícia. O que eu falei mesmo? Essa era a segunda, essa era a última, né? Então eu vou jogar ela um pouquinho Mais escura. aqui. E vou jogar ela no meio do caminho, certo? Primeira, segunda e essa lá atrás. Então eu vou parar aqui. Vai. Parar mais ou menos aqui. Ela tá plantadinha. Quando ela tá plantada. Então ficou essa primeira e essa última, né? Aí é legal assim, por exemplo, que nem ficou aqui. É bonito você fazer isso, né? Como eu não pus aqui, eu posso pôr um aqui agora, ó. Não, se ficar aqui, lógico, tem um monte de detalhe bonito que dá pra fazer. Essa coisa do sobreposto, né, que nem aqui, ó. Eu venho com outro grupinho de folhagens, tá vendo? Já deu um volume legal nela, hein?
Aí de novo, tronco rosé, né? Ó, você põe aqui. Ela parece uma árvore que pegou muito vento de lá. Olha lá. E vamos... Nossa, vem com uma folha aqui, pode pôr aqui. Se trabalhar, tem um monte de coisinha legal que dá pra fazer. Dá pra passar a vida pintando a árvore. Ah, é uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão se empolgar em fazer agora nas férias. Isso é muito gostoso. Agora, olha o que eu quero fazer. Eu vou jogar no chão mais sol. Esse mesmo sol que bateu aqui, eu quero bater no chão. Eu vou entrar com muito branco e amarelo no verde. Vou jogar essa luz aqui, ó. A hora que eu chego aqui, eu vou pegar daqui pra lá. Né, que vai dar a sombra da árvore. Exato, é. Daqui pra lá. Olha a sombra da árvore aparecendo. E essa última vai ter só um filete lá atrás. Você vai fazer o tronco na água também, não? Eu vou só jogar um pouquinho desse verde aqui, ó. Dá uma refletidinha nele, né? Porque não precisa ser nítido. A gente tem que ter a noção do que está na direção, essas coisas. Mas você pode brincar depois, né? Aqui, ó, dá pra fazer um reflexozinho aqui. Esse, né, que sumiu um pouquinho. Esse subiu bastante. É, esse que sumiu mais. Esse aqui abre um pouco aqui. Quanto mais perto, mais nítido. É. Né? E agora eu vou aumentar com roxo também. Roxo com verde. Essas sombras, ó. Quanto mais, se eu fizer muito escura essa sombra, mais sol eu dou. Então as pessoas pensam, para eu dar sol eu tenho que clarear mais e escurecer mais a sombra. Se eu quiser jogar preto feito, né? Mais, ó, quanto mais escura essa sombra, mais sensação de sol eu dou. Bom, gente, muito bom. Eu vou fazer isso. Depois, quando eu terminar bonitinho, eu vou sortear quem participou. Tadinho, apesar que teve gente que não veio porque não conseguiu, teve algum problema, né? Azar. Azar de quem não veio. Não tenho nada com isso. Nossa. Vamos dar a última clareada no tronco. Ó. Vou só, tipo, carimbando, ó. Por isso que quando ela vem terminar o nosso quadro, fazer os arremates, o quadro tá feio e depois ela deixa bonito, porque ela sabe todas essas coisas, né? É. Nossa, destruiu o quadro. Ixi, não vai sair. Aí ela vem. Nossa. É verdade, tem várias situações que a pessoa fala, ai, não vai ficar boa. Eu falo, só confia que vai dar. Vai dar. Só tá faltando os meus macaquinhos ali, gente. Não, para. Um passarinho, né? Para. Nossa, olha, essas árvores, tudo tá lindo, perfeito, maravilhoso. Mas essas árvores, tá parecendo assim, tá tudo real. É muito foto, né? Assim, não tá parecendo assim pintada. Tá parecendo assim uma foto, sinceramente. Gostaram, gente?